Graça e paz, irmãos. Estamos aqui de volta a mais um vídeo da nossa série, o resumo, né, sobre a Reforma Protestante e o papel das mulheres, esses grandes reformadores, o legado que elas nos deixaram. Então, vamos dar início, né, ao nosso segundo episódio e nós vamos ver hoje, né, o tópico por que aconteceu a reforma. Nós vamos fazer um apanhado geral, né? Lembra do que eu falei no vídeo anterior sobre que a vida da gente é constituída por histórias, por circunstâncias, né? Que permitiram que nós nascemos onde nascemos. Muitas coisas que aconteceram na nossa vida são marcadas por determinantes, por fatores que aconteceram, né? Então a reforma do mesmo jeito. Nós vimos que a reforma não se deu de uma hora para outra, não foi apenas com Martinho Lutero e Calvino, né, que instituíram a reforma. Houveram outras tentativas de reformar a Igreja Católica. O intuito não era dividir, não era rachar, né, mas era reformar, era voltar aos padrões do que era a Igreja do primeiro século, a Igreja do Novo Testamento, a Igreja dos Apóstolos. E infelizmente pessoas que tentaram se levantar, né, para promover essa reforma, como nós vimos, com exceção de John Wycliffe, Hus e Savonarola, um foi queimado vivo e o outro foi enforcado. E várias outras tentativas aqui, como falei, apenas um resumo, né, e tracei para vocês todo um contexto histórico de distanciamento da Igreja Católica das Escrituras, do que as Escrituras dizem, alguns erros teológicos, né, que vieram no decorrer dos séculos, e o estopim, né, a gente vai ver agora. Mas antes eu quero trazer para vocês alguns contextos históricos que no momento da reforma estava acontecendo no mundo, né, vamos dizer assim. Então, vamos aqui para o nosso slide, né? Por que aconteceu a reforma? Por que aconteceu? É isso que nós vamos ver agora. A reforma, ela não pode ser explicada de forma tão simples, porque as suas causas são múltiplas e também complexas. São causas complexas, muito complexas. Nós protestantes, nós damos à religião, né, o lugar de primazia, o lugar principal. Mas nós não ignoramos aqueles que consideramos como fatores secundários, que são eles, como estão aí, o fator geográfico, político, econômico, moral e intelectual, né? Todos esses influenciaram para que houvesse a reforma protestante. Então, vamos olhar aí de forma bem breve o que foi, né, aí o fator geográfico. Então, uma nova dimensão geográfica estava surgindo com o grande desbravador Cristóvão Colombo. Em 1492, ele e outros exploradores inauguraram uma nova era da civilização oceânica, em que os mares do mundo se tornaram as estradas do mundo. Não eram mais as estradas, era o mundo, eram os oceanos, né? Através dos grandes navios, eles viajavam por continentes, por outros continentes, descobrindo novas terras. Em 1522, quando Lutero terminava de traduzir o Novo Testamento para o latim, Magalhães completava a sua volta ao mundo. E mais tarde, isso favoreceu para que o evangelho se expandisse para o mundo inteiro. Então, nesse tempo aí, né, que houve a reforma, estávamos tendo aí essa revolução no campo das navegações, nos campos geográficos, vamos dizer assim, novas terras estavam sendo descobertas, né? Era um grande avanço, uma grande revolução que estava acontecendo no mundo. Então, vamos lá para o próximo tópico, o próximo fator, que foi o fator político. As mudanças ocorreram também aí no campo político. Antes, a Igreja Católica, ela mantinha o domínio universal, né?
era ela quem ditava as regras. Tudo o que se acreditava era pelo que a Igreja Romana ditava. O campo da medicina, da teologia, da ciência, das artes e entre outros eram controlados pela Igreja. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica considerava o corpo em si, né, na área da medicina, tão sagrado, que essa questão de abrir o corpo para fazer cirurgias e tal, isso é de um tempo para cá. Antes, vamos dizer assim, de 1517 para cá, né? Teve a evolução conforme os anos foram passando. Mas até então não se podia, né, fazer cirurgias, abrir, porque era algo sagrado e tudo mais. Então, foi a partir da Reforma Protestante, que aqui falando mais especificamente, né, na área da medicina, que ela evoluiu, né, porque veio a questão da investigação, como a gente vai ver aí um outro fator, a pesquisa, a curiosidade, né, foi surgindo, as pessoas foram investigando e aí a gente tá, né, aí na evolução que nós vemos hoje, seja para o bem, seja para o mal. Mas enfim, né? Então a igreja controlava tudo, arte, ciência, teologia, medicina e tudo mais. Então essa época é conhecida como a Idade Média, né? Ou como muitos chamam, ou a Idade das Trevas. A igreja também cobrava pesados impostos dos senhores feudais. Mas o conceito de um governo religioso universal, controlado pela igreja, estava dando lugar a um novo conceito de nação-estado, que agora ganhava independência e soberania à parte da igreja. E isso enfraqueceu muito a igreja de Roma, né? Agora não era apenas os senhores feudais e a igreja, o papa, que dominava e que controlava tudo. Agora tem a questão de um soberano, de um rei, né, que dividia ali o poder com a igreja, né, o conceito de nação e estado. Então, como tá aí, né, a igreja controlava tudo e a questão do surgimento da nação-estado, né, que agora não era, como eu falei, não era apenas a igreja que controlava tudo, mas agora se tinha um estado, né, é aí que veio, para quem já ouviu falar, né, veio aí os grandes filósofos, veio o Príncipe, que é uma obra de Maquiavel, né, que dá instruções ali para o soberano, o rei, enfim. É aí que nasce esse novo conceito de Estado até chegar no que nós vivemos hoje. Vivemos uma democracia, não uma teocracia, né? Uma democracia do governo do povo, pelo menos na teoria. Mas vamos lá, prosseguindo. Vamos para um outro fator aí, que é o fator econômico, né? Que também foi muito importante aí nessa área. Na área econômica, o que antes estava apoiado na agricultura e numa vida de campo, né, onde o solo, a terra era a base da riqueza, e era por isso que a igreja era tão rica, porque ela era senhora de grandes terras, de muita terra. Então, anteriormente, né, se vivia tão somente da agricultura. O solo, a terra, era a riqueza, né? Era uma vida no campo que se vivia. Então, por volta de 1500, o surgimento das cidades, a abertura de novos comércios através dos fatores geográficos, né? Com novas terras sendo descobertas, se trazia mercadorias valiosas para outros continentes, né? Então, a abertura de novos mercados e a descoberta de fontes de matéria-prima vindo das terras descobertas, inauguraram uma era no comércio, onde agora o lucro importava. Antes, o que se vendia, o que se produzia, era para sobrevivência e venda, né? Vendia ou trocava sem grandes lucros, sem ter lucro em cima da mercadoria produzida.
Agora, né, tá tendo uma revolução nessa parte aí do mercado, do comércio, porque o lucro era importante. O comércio tornou internacional aquilo que era apenas interurbano, né? O que era entre cidade, entre regiões vizinhas, agora era um comércio internacional, porque se trazia de outros continentes e se negociava, né, entre as terras. Então aí talvez, né, tenha dado início ao princípio do que a gente pode chamar de capitalismo, porque o lucro agora, né, passava a ter importância. Com isso também vieram o quê? Mudanças na área social. Mudanças na área social. Deixa eu botar aqui. Deixa eu vir pra cá. E aqui. Antes, quem era servo ou escravo teria pouquíssimas chances de mudar a sua condição de vida. Se eu nascia escravo, eu era escravo. Se os meus pais eram servos, quando eu nascesse eu já era servo, automaticamente. Só quem tinha alguma pequeniníssima chance de sair desse estado de escravidão ou de vida servil era, com exceção se fosse servir na igreja, que poderia, né, calcar passos maiores. Mas até então, escravo é escravo, servo é servo, e quem tinha dinheiro já nascia, né, os filhos já nasciam com dinheiro, vamos dizer assim. Antes era assim. A servidão agora estava desaparecendo por força dos comércios, né? Dos comércios agora, das grandes navegações, do lucro que se obtinha através da mercadoria. E agora era possível uma pessoa da classe baixa emergir para a alta, ou a classe média, vamos dizer assim. Essa classe média fortalecida, né, com alguns anos, apoiou as mudanças introduzidas pela reforma na Europa, né? Então foi essa classe média que apoiou, que deu força e sustentação para que viesse a reforma protestante. Porque lembrem-se que até então a Igreja Católica era quem controlava tudo. Diante dos grandes comércios, das grandes navegações e algumas mudanças que estavam ocorrendo naquela época, foi possível que aquelas pessoas que eram pobres, que trabalhavam na roça, no campo, agora elas poderiam lucrar, né, ter um lucro, ter o excedente de suas mercadorias e assim aos poucos conseguiam mudando a sua situação social, né, que é só um resumo. Houveram também, que aqui também é uma coisa que pesa muito, que é o fator intelectual, que é um fator muito importante. Com o advento do Renascimento, que foi uma época que marcou ali o período que antecedeu a Reforma Protestante, um pouquinho antes, né, que anteveio a Reforma Protestante, ela tinha como objetivo colocar agora o homem no centro, contrário, né, ao teocentrismo, onde Deus é o centro do mundo, Deus é o centro de todas as coisas. Agora, com nesse novo momento do Renascimento, depois vocês podem até pesquisar aí, que é bem interessante até, né, esse período de grandes descobertas. Agora eles colocavam o quê? O homem no centro. Aqui deu-se mais importância à glória do homem do que à glória de Deus. A razão humana era o mais importante e não a fé, porque antigamente era a fé que moldava tudo, né? Ou vamos dizer assim, a igreja dominava tudo. Agora não, agora é a razão, o intelecto, é o questionamento, né? Se questionavam tudo. Nessa época também surgiu grandes nomes da arte, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros, né, entre outros artistas e escritores como Dante, Camões e entre outros também que fizeram parte aí dessa época do Renascimento. É uma época bem interessante até de se estudar, de se olhar, de ter curiosidade de aprender mais um pouco. Então, nessa época, houve um forte interesse pela volta ao passado, né, no que levou os humanistas cristãos.
volta ao passado também no intuito de, nos escritos passados, o que grandes filósofos escreveram, né? Então, isso levou os humanistas cristãos, que tinha essa categoria aí de humanistas cristãos, ao estudo da Bíblia nas línguas originais, né? E que terminou favorecendo o desenvolvimento do protestantismo, porque agora se ia estudar as escrituras na sua língua, a curiosidade, e isso favoreceu muito, muito mesmo o movimento da reforma protestante. A diferença, né, com essa descoberta das línguas originais, essa volta, a diferença entre a igreja do Novo Testamento, a igreja de Cristo, dos apóstolos, e a igreja romana, tornava-se agora muito clara a diferença entre ambas. E a diferença era claramente desfavorável à organização eclesiástica papal. Eles começaram a ver que as coisas que a Igreja Católica dizia, as coisas que a gente viu lá no primeiro livro, no primeiro vídeo, né, sobre Maria como intercessora, orar pelos mortos, as indulgências, entre outras coisas, não tinham nada a ver com as escrituras, com o que as escrituras ensinavam, né? E aí esse foi um fator aí também bem importante. Agora, né, por fim, e não menos importante, vem aí o fator religioso, né, que para nós como cristãos, você tem, com relação à reforma protestante, você tem vários viés, né, que você pode olhar, várias cosmovisão diferente, né, que é a forma que você olha o mundo. Tem a forma como os religiosos, como nós, né, cristãos, a gente olha a reforma, tem o olhar dos marxistas, vamos dizer assim, na área da sociologia, que olha mais como um movimento econômico, com o início do capitalismo e tudo mais. Tem outros ateus que olham como um simples movimento, como um movimento talvez por poder. A Igreja Católica tem uma visão, né, como nós protestantes somos hereges. Então se tem um vasto campo de visão. Nós cristãos reformados, nós olhamos o fator principal e mais importante, esse aqui, que foi o fator religioso. A venda das indulgências, a doutrina do purgatório, a corrupção, né, que atingia aí todos os escalões da igreja, os sacerdotes que tinham concubinas e filhos, a recusa da igreja de reformar a si mesma, as tradições e o Papa, e não as escrituras tinham autoridade sobre o povo. Então, tendo explicado aí de forma bem breve todo esse resumo, o que foi a reforma, né, o contexto histórico que rodeou aí aquela época em que se viveu. Então, tendo explicado todo esse panorama histórico ao redor desse possível desejo de reformar a Igreja Católica, nós vamos ver agora um breve resumo da vida do jovem Martinho Lutero e de outros reformadores também. Vou tentar ser aqui o mais breve possível, tá? Para não ficar muito extenso, muito cansativo. Aqui eu vou estar falando de forma bem breve sobre a vida deles, certo? Porque tendo em vista que, como a gente vai olhar também um pouco sobre as mulheres, as esposas desses homens, a partir aí de Lutero, por exemplo, né? Porque antes os pré-reformadores eles não poderiam casar, então obviamente não tinham esposas, então a gente não vai olhar aí a partir das esposas deles, por isso que a gente se estendeu um pouquinho mais sobre a vida deles, mas aqui também vai ser de forma bem resumida, porque lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, resumo detalhado da vida deles com as suas queridas e amadas esposas, certo? Então aí, Martinho Lutero, ele era alemão, ele recebeu o título de bacharel e mestre em artes e tinha o curso superior de latim. Seu pai queria que ele estudasse direito. Então, durante uma perigosa tempestade, no ano de 1505, Lutero ficou apavorado e prometeu a Santa Ana tornar-se monge caso a sua vida fosse poupada daquela grande tempestade.
Então, 3 semanas depois, ele entrou no mosteiro de ordem agostiniana. E em 1507, ele foi ordenado e celebrou a sua primeira missa. Em 1510 e 1511, ele foi para Roma a negócio, resolver coisas da igreja. Ele foi para Roma, tendo visto que até então ele era alemão, né? Então, lá ele viu um pouco da corrupção e da luxúria da igreja romana e começou a compreender um pouco sobre a necessidade, de fato, de uma reforma na igreja. Em 1511, ele foi transferido para Wittenberg, onde passou a ensinar os livros da Bíblia. Quando ele se deparou com Romanos 1,17, que diz: "O justo viverá pela fé", ele se convenceu que somente pela fé em Cristo era possível alguém se tornar justo diante de Deus. E o estopim se deu em 1517, quando um certo homem chamado Tetzel começou a vender indulgências. Ele ensinava que o arrependimento não era necessário para quem comprasse as benditas indulgências, pois ela era capaz de dar perdão completo de todo o pecado. Então, eu dava dinheiro para a igreja e isso, o intuito deles era arrecadar dinheiro para construir a... Eita, eu esqueci agora, não é capela de... acho que de São Pedro, mas não é capela, é um outro nome que tem que eu esqueci agora. A Basílica de São Pedro, que é uma grande... Você pode até pesquisar aí depois na internet, Basílica de São Pedro. Então, eles tinham interesse, o intuito de levantar muito dinheiro para construir. E Tetzel, ele além de construir, de fazer isso, levantar esse dinheiro, ele também ficava com uma parte do dinheiro. Uma parte do dinheiro era voltado para ele. Então ele dizia: olha, não tem necessidade, se você comprar, se você pagar a indulgência, você não há necessidade de arrependimento de pecado, porque agora com isso daqui você tem completo perdão de todos os seus pecados. Então, né, Lutero aí já tendo lido a Bíblia, uma parte aí, quando se deu conta aí em Romanos, né, ele disse: não, alguma coisa aqui está errada, eu vou bater de frente contra esses erros. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Nelas, ele condenava os abusos do sistema de indulgências e desafiava a todos a tomarem conhecimento delas para um debate sobre o assunto. Até então, o intuito era combater essas indulgências, fazer com que o povo tivesse conhecimento, né? E vamos debater sobre isso. Então, nessa tese, Lutero estava apenas criticando o abuso das indulgências na intenção de reformá-la, reformar essa doutrina ou reformar a igreja, né? Mas ele sofreu duras perseguições. No entanto, suas ideias a cada dia mais ganhavam forças e ele foi convocado a se retratar algumas vezes. Em todas, ele se recusou a se retratar, a menos que fosse convencido de seu erro pelo testemunho das Escrituras ou pela razão. Daí, sua vida correndo risco, né, seus amigos o sequestraram para o castelo de Wartburg, acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, onde ele completou em menos de um ano a sua primeira tradução alemã do Novo Testamento. Lutero colocou a pregação no seu devido lugar, assim como era usado na igreja primitiva. Então, agora o povo alemão poderia ler o Novo Testamento na sua língua. E, acima de tudo, ele levou sua geração a perceber que a cultura não era apenas uma questão da razão, mas da regeneração pela fé em Cristo. Ele não repudiou o individualismo da Renascença, né? Porque tem essa parte individualista, onde o homem era o centro, o homem era o principal, a individualidade humana, né? Deixa eu ver aqui onde é que ele estava. Ele apresentou a Bíblia como regra de fé. Peraí, deixa eu voltar aqui. Né? Ele não repudiou o individualismo da Renascença, mas ele fez dele, né, desse individualismo, um assunto espiritual ao propor que, pela fé em Jesus Cristo, o indivíduo
pode manter uma fé salvífica com Deus. Ele insistia, mas apesar desse que a fé seria pessoal, né, ele insistia na comunhão com membros do corpo de Cristo. Então, ele apresentou a Bíblia como regra de fé e prática infalível que todo crente, o sacerdote, né, somos sacerdotes, poderia usar para orientar em questões de fé e moral. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Né? E sem dúvida ele foi um gigante da igreja em épocas posteriores quanto sobre o seu próprio tempo. A ideia primária aqui não era dividir a igreja romana e abrir outra, mas sim construir um processo de reforma, como o nome já sugere, reforma, onde se pretendia voltar à pureza original do cristianismo do Novo Testamento. Mas isso não foi possível. A reforma protestante se expandiu e ganhou força, em sua maioria, entre as nações que estavam fora do domínio da Igreja Católica, da Igreja Romana. Então, aqui a gente vai ver, né, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente vai ver que a reforma ganhou força, não apenas em Roma, né, mas fora dela. E aqui na Suíça, a reforma ganhou forças e 3 nomes se destacaram: Zwinglio, Henrique Bullinger e o João Calvino, né? E aí, em 1519, Zwinglio ele foi pastorear o norte da cidade de Zurique, na qual fez grandes reformas. No ano de 1531, ele morreu, vindo a ser sucedido por, acho que é Henrique Bullinger, que a gente vai ver também um pouquinho da história, tanto de Zwinglio, né, como Bullinger, como de João Calvino. Então, ele iniciou aí, Zwinglio, em Zurique, né, grande processo de reforma. Ele foi muito entendido, né, aí ele foi muito entendido, não, ele iniciou aí um processo de reforma. Ele fez grandes reformas lá, né? E ele defendia praticamente as mesmas ideias que a de Lutero, só com relação à ceia do Senhor ali que eles se divergiam, mas no restante, em tudo eles concordavam. Mas aí, né, infelizmente, ele veio a falecer. E no ano, aí vamos para o próximo. O próximo tem o Henrique Bullinger, que também, né, sucedeu a Zwinglio e fez também uma grande reforma, né, que ele foi um homem altamente competente e conciliador. E também nós vamos aqui agora para o nosso querido João Calvino, né? Em 1536, lembrando que Zwinglio, né, e Bullinger estavam ao norte, na cidade de Zurique, e ao sul, na cidade de Genebra, com o auxílio de Guilherme Farel, né, o jovem João Calvino estabeleceu a reforma protestante, né? E sob sua liderança, Genebra se tornou uma inspiração e um modelo para a fé reformada de outros locais. E aqui vale muito a pena vocês, quem tiver curiosidade, estudar ali como foi a questão da reforma em Genebra. Esse homem ele revolucionou a história daquela cidade. Revolucionou. E revolucionou também a história protestante, né? Ele foi um homem, assim, vamos dizer que sem precedentes, inclusive para nós da igreja presbiteriana, né? Então, ele revolucionou o seu tempo. Sua maior contribuição à fé reformada foram as institutas da religião cristã. E aqui, né, no nosso canal da nossa igreja presbiteriana da Aliança, nós temos um curso das institutas que você pode estar acessando aí. Tem uma playlist que você pode estar acessando e vendo todos os vídeos, capítulo por capítulo, ponto a ponto, sobre as institutas da religião cristã, que foi uma obra aí sem precedentes do nosso querido João Calvino, certo?
Então, além disso, ele escreveu comentários de quase todos os livros da Bíblia. Ele organizou de forma aí, vamos dizer, sistemática, né, as doutrinas nas quais nós cremos hoje. Tudo bem que no decorrer do tempo se vê uma estruturação, né, e das quais nós chamamos hoje, né, da Tulip, né, que aqui eu fiz aqui um resuminho aqui para vocês darem uma olhada, né, Tulip, vocês estão vendo aí o nome preto, né, na diagonal, Tulip, que aí tem a depravação total, né, a eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Aqui nós chamamos de 5 pontos do calvinismo, né, que está aí basicamente resumida. Então, diante de sua saúde frágil, só mesmo a graça de Deus operando em sua vida, ele pôde explicar adequadamente, né, o trabalho que somente a graça de Deus diante ele tinha uma saúde, como a gente vai ver mais lá na frente, uma saúde muito debilitada. Ele tinha depressão e entre outras coisas. Então somente a graça de Deus, né, o agir de Deus na vida dele pode explicar, né, a obra que ele realizou, que até hoje frutifica. Ele foi, sem dúvidas, um reformador internacional, né, cujo trabalho influenciou presbiterianos, reformados e os puritanos. As ideias reformadas prosseguiram para além da Suíça e tiveram influência na França, na Hungria, na Escócia, na Irlanda, na Holanda, na Inglaterra, sobre a influência aí dos puritanos, que também é uma outra coisa que nós devemos muito a eles. Vale a pena você colocar aí na listinha de assuntos a pesquisar, de curiosidades sobre a vida dos puritanos, né? E por fim, né, depois de todos esses países, chegou também até nós aqui no Brasil. Mas, irmãos, para que a teologia reformada chegasse até nós, muito sangue foi derramado, inclusive anos após a reforma, né? Alguns anos depois que sucedeu a reforma, com o que nós chamamos também de a contra-reforma da Igreja Católica. Dentre tantas perseguições que homens e mulheres sofreram por causa do genuíno Evangelho de Cristo. Então, nós temos um dever hoje, né, em memória desses grandes homens que deram as suas vidas pela causa do Evangelho, para que hoje nós pudéssemos ter acesso às Escrituras, para que hoje nós pudéssemos conhecer, ler em nossa própria língua e tantos outros avanços que nós tivemos. Nós devemos a esses grandes homens. Então, nós devemos continuar hoje lutando pela fé evangélica, pela qual está alicerçada nas Escrituras sagradas. Então, foi um grande legado, irmãos, que esses homens trouxeram para nós. Depois você pode pesquisar o que foi a Contra-Reforma Protestante, que foi um período também assim bem macabro na história, no sentido de grandes perseguições, a Inquisição, muitas pessoas foram mortas, terrível, né? Mas tudo isso para que o Evangelho pudesse chegar até nós hoje, e esses homens de grande fé que lutaram, deram suas vidas pela causa do Evangelho. E fica aí esse grande legado para as nossas vidas, certo? E no próximo episódio aí, no nosso terceiro episódio, vamos dizer assim, nós vamos entrar aí, conhecer um pouco mais a fundo sobre as esposas, as mulheres destes grandes reformadores, né? Seu legado, o que fizeram, como viveram em seu tempo. Então, espero aí que vocês tenham compreendido, tenham entendido aí um pouco, né, sobre aí esse legado da reforma. E é isso aí, irmãos. Qualquer coisa, deixem aí seus comentários e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.